É esperado que agora, com o encerramento da votação da PEC da transição, que vai ser votada no segundo turno, o Lula possa destravar as negociações e anunciar novos ministros até o final da semana. E eu espero de verdade que o PT consiga entender aquilo que o Lula já entendeu. Sem frente ampla, sem outros partidos ocupando ministérios de destaque, o governo Lula vai sofrer demais nos próximos 4 anos. O Lula já percebeu isso, mas o PT ainda está resistindo. Na sua opinião, a frente ampla ela é essencial para o futuro do governo Lula ou não? O que você achou dos nomes que foram mencionados ou indicados até agora? Deixa o seu like se você espera que Lula faça um bom governo e, claro, se inscreva no canal. Porque agora, pessoal, a PEC da transição vai ser votada. Ela era essencial por vários motivos. Para deixar o Bolsa Família fora do teto de gastos, para retomar o orçamento de 2023, que ele não existe, nós precisamos reconstruir os programas sociais que estão sem dinheiro. Farmácia Popular tá sem dinheiro, Minha Casa Minha Vida também tá sem dinheiro, programa de combate às enchentes, agora é época de chuva e não tem dinheiro. Então a aprovação da PEC da transição, que alguns jornalistazinhos querem chamar de PEC da gastança, ela é essencial, porque sem ela não existe Brasil em 2023. Não é brincadeira. E foi muito difícil fazer todos os acordos necessários. Como vocês bem sabem, link aqui no card, o Lula teve que abrir mão da duração da PEC da transição para retirar os poderes do Arthur Lira. Para você ver como que foi difícil. E agora, com a PEC já encerrada, Lula pode voltar ali as suas atenções para o anúncio dos ministros, porque isso não podia acontecer antes da votação da PEC. Porque se você anuncia um ministro que não é de um partido desejado, isso desregula tudo, aí aumenta a pressão, a negociação fica complicada, então Lula fez certo em esperar até agora e não ceder às pressões da imprensa que queriam apenas especular nomes de ministros para gerar clique, gerar notícia, ainda mais nessa época que o noticiário político dá uma abafadinha. Então a imprensa fez todas essas pressões. Só que como que Lula iria anunciar antes da votação da PEC e antes de definir a quantidade de ministérios? Lula vai aumentar a quantidade de ministérios, devem ser ali aproximadamente 37 ministérios, aumentando em 60% a quantidade de ministérios do governo Bolsonaro. E tem que fazer isso. É claro que, mais uma vez, jornalistazinho, gente que não entende nada de política, vai falar: ah, mas é muito ministério. Se nós tivermos um ministro em uma reunião com todos, falando 5 minutos, né? Cada um falando 5 minutos, nós vamos ter aí uma reunião de 4 horas. Só que não é assim que funciona, ô manezão. Não é assim que funciona. Você não precisa ter uma reunião com todos falando. Para de ser tonto, para de ser bobo. Ah, porque vai aumentar gastos. Não vai. O que o Bolsonaro fez de fazer fusões de ministérios foi um erro que ele mesmo admite. Não gera a economia que a classe média, os jornalistazinhos espera que gera. Não gera. E o pior de tudo é que você faz um ministro bater cabeça. O Paulo Guedes bateu cabeça com fazenda, economia, planejamento. Ele não sabia o que fazer ali. Então é importante que, além de desmembrar, porque você consegue colocar mais pessoas dos partidos aliados na sua base de governo, você precisa dar foco. Óbvio, porque se Lula quer fazer um governo de reconstrução, é necessário que pastas tenham foco específico. Então eu vejo com muito bons olhos que haja esse aumento de ministérios. E também é importante para formar essa frente ampla. O PT precisa entender, e nós já fizemos vídeo também falando sobre isso, link aqui no card, o PT precisa entender a atual conjuntura política, o cenário político atual e futuro, porque em 2023 a quantidade de deputados bolsonaristas e também de senadores vai ser muito grande. A forma de enfrentar essas pessoas em termos políticos é fazendo a frente ampla, é colocando gente do PSD, é colocando gente do MDB. Claro que tem que tomar cuidado para não virar o que aconteceu com o governo Dilma, um puxadinho, um monte de gente do centrão, escândalos de corrupção, porque aí vem a classe política, a imprensa e a classe média toda e vai começar a minar o governo. Mas a melhor forma de se proteger é fazendo a frente ampla, colocando nomes importantes como Marina Silva, Simone Tebet, dentre outros nomes de confiança. É assim que o Lula vai conseguir se blindar e se proteger. Só que o PT, ele está apresentando algumas resistências. Resistências muito parecidas com aquelas que nós vimos no início do ano, quando foi ventilada a possibilidade do Geraldo Alckmin ser o vice do Lula. Teve muita resistência no PT, mas muita, e nós falamos aqui no canal, Alckmin é um bom nome, Alckmin não é golpista. Tanto é que tá todo mundo encantado com o Geraldo Alckmin, com a empolgação que ele estava tendo. Mas começou uns burburinhos dentro do PT que não levaram a nada. O Lula teve que sentar, dar 3 tapas na mesa e falar: vai ser o Alckmin e acabou. E ele vai ter que fazer isso agora. Porque o PT ele está resistindo em dar alguns nomes
ou entregar ministérios-chave ou ministérios importantes para pessoas da Frente Ampla. A sorte é que o Lula, ele manda no partido, ele ordena e tudo que o Lula quer, o PT abaixa a cabeça. E o Lula sabe muito bem que isso que nós estamos falando é a verdade, porque ele também já falou isso em algumas entrevistas que ele concedeu para aqui e para colar, dizendo que, olha, o PT tem que entender que não fomos nós que vencemos, foi o nosso passado que venceu Bolsonaro. Mas na sua opinião, o PT deve ceder? Ou você acha que pelo fato do PT ter feito uma bancada grande, ter o Lula como presidente, deve endurecer a negociação? A Frente Ampla é tão importante assim? Ou eu estou enganado? Coloca nos comentários e se inscreva no canal. E nós temos algumas dúvidas com relação aos ministérios. Uma dessas dúvidas de integrantes da Frente Ampla é com relação a Marina Silva e Randolfo Rodrigues. Ambos são da Rede. Lula vai dar o ministério para a Rede, porque não tem como a Rede, pela quantidade de votos, parlamentares e senadores, ter 2 ministérios. E ele não tem como também ter Marina e Randolph. A legenda opta por Randolfo Rodrigues no Ministério da Comunicação. Só que tem alguns problemas. Se Randolph for para o Ministério da Comunicação, a base de Lula no Senado fica enfraquecida. E Randolph, pessoal, é um senador muito bom, mas muito bom mesmo. Tanto que foi ele que protocolou o pedido ao Gilmar Mendes, link aqui no card, para tirar o Bolsa Família do teto de gastos. Então, a perda do Randolph, colocar o Randolph no ministério é perder um ativo político importante. Só que a legenda quer Randolph. O Lula tem uma disposição maior pela Marina Silva, claro. Só que Marina tem algumas resistências dentro do PT para ocupar o Ministério do Meio Ambiente. Só que Marina precisa ocupar esse ministério, porque ela já apoiou o Lula desde o primeiro turno. Se ela não fizer isso, vai dar problema para a base, para a imprensa, para o país, para toda essa história de Frente Ampla. Outra que precisa ocupar o Ministério de Destaque é Simone Tebet. Simone Tebet que é o Ministério do Desenvolvimento Regional. O problema é que essa pasta tem o Bolsa Família. E o Bolsa Família é um programa símbolo, é uma marca do PT. Então o PT resiste em entregar o nome a pasta a Simone Tebet. Então fica essa situação difícil de lidar. Já foi oferecido o Ministério do Meio Ambiente, mas Simone está irredutível. E ela também tem que ocupar o Ministério de Destaque, porque caso contrário, as críticas vão ser muito fortes e a imprensa de classe média, aliada ao bolsonarismo do Congresso e do Legislativo, vão arrebentar o governo Lula. A questão é que o problema da Simone Tebet não está somente no Ministério da Simone, mas sim na cota do MDB. O MDB quer 2 ministérios. E eles consideram que o Ministério da Simone Tebet é cota pessoal do Lula. O Lula fala, não, Simone Tebet é cota do MDB. Então fica essa discussão. O ministério que o MDB pode ocupar seria o Ministério do Planejamento, para o Renan Filho, o filho do Renan Calheiros, porque não cabem 2 Renans no Senado. Então o Renan Filho vai ser ministro. O Renan Filho não tem preferência por ministério, poderia ocupar o planejamento, para ele tá tudo certo. O problema é que o MDB quer um outro ministério, um ministério de chegada, talvez o Ministério de Minas e Energia. Estão discutindo isso. Integração regional também está sendo discutido, são problemas que precisam ser azeitados. E nós temos os ministérios do PT. O ministério que foi anunciado agora para o Camilo Santana, ex-governador do Ceará, é o Ministério da Educação. É uma boa pasta, já que o Ceará tem ali uma marca muito forte e positiva com relação à educação. E eu vejo que o Camilo Santana, ele ocupou esse ministério no lugar da Isolda, que é a atual governadora do Ceará, justamente para o Lula conseguir dar uma abafada nesse anseio do PT por grandes pastas. Olha, eu já estou dando para o partido o Ministério da Educação. Então agora a gente pode entregar para outro partido. Porque o Lula, pessoal, ele vai azeitar todos os interesses. Inclusive os interesses do PT. Mas ele está acima disso tudo. Ele está acima, ele sabe, ele tem essa consciência. Por isso que vamos esperar que agora, com o término da votação da PEC, o Lula possa reconduzir, retomar a direção e o controle da negociação dos ministérios. Quem também vai ser uma espécie de ministro é o Alexandre Padilha. O Alexandre Padilha vai ficar com a Secretaria de Relações Institucionais. É uma pasta estratégica, não é um ministério, mas também já dá uma acalmada na fome, no ímpeto do PT por ministérios. Vamos ver o que vai acontecer, só que um erro agora coloca tudo a perder.